Um forte abraço, seja você bem-vindo, bem-vinda ao No Centro do Jogo, aqui na tela da Sportnet, programa no qual a gente recebe semanalmente alguma personalidade do futebol para a gente bater aquele bate-papo e falar muito sobre carreira, sobre futuro, sobre passado também, enfim, aquela resenha bacana para a gente desenrolar ao longo do nosso programa. E para bater esse papo hoje, daqui a pouquinho eu vou apresentar o nosso convidado, mas antes quero apresentar a Bárbara Nunes, minha parceira, estará aqui ao meu lado para entrevistar, para sabatinar o nosso convidado especial de hoje. Chega mais, seja bem-vinda, Bárbara Nunes. Muito bom estar aqui contigo, Fernando. Muito bom também estar aqui com o nosso convidado. Olha, já deixo aqui o spoiler para vocês. É um cara que fez muita história como jogador e já está fazendo muita história como treinador também, Fernando. Bora apresentar o nosso convidado do No Centro do Jogo de hoje. Ele que é um dos poucos nomes na história do futebol que conseguiu a proeza de ser ídolo incontestável em dois dos maiores rivais do país. Dono de um pé esquerdo que parecia parar o tempo e de um sangue frio que congelava adversários. Ele conquistou a América, o Brasil e o mundo. Por onde passou, hoje traz a mesma serenidade dos gramados para a beira do campo, comandando o Pouso Alegre, de Minas Gerais. Senhoras e senhores, recebemos hoje o multicampeão e eterno Zidanilo, agora Professor Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade de atender aqui a Sportnet. Chega mais, seja bem-vindo aqui ao No Centro do Jogo, Danilo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí. Com certeza será um bate-papo muito legal. Bom, Danilo, vamos começar então. Você é mineiro, né, Danilo? Nasceu na cidade de São Gotardo, muito novo, foi para Ibiá, mas sua carreira se desenvolveu primeiro em Goiás, né, depois no São Paulo, no Corinthians também, enfim. Agora, para a gente começar esse bate-papo aqui, eu queria saber como que chegou essa proposta do Pouso Alegre para você, o que te fez abraçar esse projeto e acreditar que era o passo certo para esse momento da sua carreira, de certa forma, voltando para casa, agora voltando para Minas Gerais, né, Danilo? Então, eu moro em Goiânia, né? Aí é igual você tá falando, eu trabalhei no Corinthians 3 anos e meio lá no Sub-20 e tava um ano parado, né? Esperando a oportunidade de algum clube profissional. E apareceu o Pouso Alegre, até apareceu algumas oportunidades, eu acabei não indo e apareceu o Pouso Alegre. Então eu acreditei no projeto e graças a Deus foi um campeonato muito bom pra gente, velho. Danilo, e você já trouxe aí o ponto de que o Pouso Alegre fez um campeonato muito bom, o Campeonato Mineiro. Eu queria entender contigo qual você acha que foi o aspecto que mais evoluiu na equipe ao longo da competição. Não, acho que foi o conjunto, né? Eu acho que iniciamos muito bem a competição, né? Isso faz muita diferença, né? Acho que pegamos o Cruzeiro lá no Mineirão logo de cara, fomos para lá e conseguimos um bom resultado, depois ganhamos em casa aqui do Itabirito, então isso aí, essa largada na frente aí foi muito importante, né? Lógico que tivemos oscilação na competição, no meio da competição, mas eu acho que o importante foi que a gente reagimos aí e recuperamos no final aí para conseguir essa classificação. Pois é, o Danilo, você comentou logo na sua primeira participação aqui no programa, né, essa passagem pelo Corinthians, né, no Sub-23, teve título também importante ali com a base corintiana. Agora, sair dessas grandes estruturas, né, como o Corinthians, por exemplo, para o futebol do interior mineiro, traz alguns desafios aí logísticos, financeiros, acredito eu também. Qual que foi o maior choque de realidade? O que mais te surpreendeu em termos de estrutura no Pouso Alegre? O campeonato é muito difícil, né? Você citou aí, tem muitas viagens, né? E aqui em Pouso Alegre tem essa dificuldade, né? Então, você joga um jogo em casa e outro fora, então você viaja para lá para jogar, tem a viagem de volta para jogar em casa, então o desgaste é muito grande fisicamente, né? Então, eu acho que nós aqui do Pouso Alegre, a minha comissão técnica, nós fomos muito bem em relação à recuperação dos jogadores, a programação que a gente fez, né? Eu acho que isso faz total diferença num campeonato que é bem disputado e difícil. Danilo, o Pouso Alegre ele tem uma torcida completamente apaixonada e muito presente, né? Muito próxima ao clube. Como é que você lida com essa expectativa de ter uma cidade inteira
pensando no teu trabalho, de olho no teu trabalho e com muita expectativa também sobre o que vocês entregam dentro de campo. Não, muito importante, né? O torcedor aqui do do Pouso Alegre é muito apaixonado mesmo, eles gostam muito do clube, né? Acho que futebol, para você encher estádio, para o torcedor confiar, depende muito de resultado, né? Então, acho que a gente, nesse campeonato, fez por onde isso, trazer o torcedor de volta. Isso é muito importante para a gente, né? Jogar igual foi domingo contra o Cruzeiro, no primeiro jogo, o estádio cheio, né? Contra o Atlético também cheio. Então, isso aí é muito importante. E o torcedor aqui é muito apaixonado mesmo e acompanha o clube. Ô Danilo, só esse ano você já enfrentou o Tite duas vezes, né? E vai agora pro terceiro confronto contra o Tite. Como que esse reencontro, na verdade, é, agora com vocês dois na beira do campo, né? Acredito que seja um momento especial para você também. Afinal de contas, com o Tite, você conquistou alguns dos grandes títulos que você teve na sua carreira como jogador. E eu queria saber de você: tem muito do Tite no professor Danilo, agora treinador também? Ah, até um pouco, é difícil a gente falar disso. Eu peguei muitos treinadores, né? E tem um jeito também, mania de cada um, né? Mas com certeza tem muita coisa dele aí que eu procuro fazer, que eu procuro lidar também, né? Porque foi muito tempo junto, né? E o Tite, queira ou não, foi um grande treinador e um exemplo para todo mundo. Danilo, quando você era jogador, você recebeu um apelido aí de Zidanilo, né? Pela inteligência, leitura de jogo e também porque você raramente perdia a calma dentro de campo. Como é agora do lado de fora para você conseguir controlar esses ânimos, já que você não pode entrar e resolver? Porque quando você estava jogando, se alguma coisa acontecesse, você poderia resolver. Como é esse Danilo do lado de fora, pensando nesse aspecto? Ah, e é um pouco difícil, né? Confesso para você que jogar dentro de campo era melhor, mais fácil, porque dependia de mim, né? Agora a gente ali fora é totalmente diferente, são vários atletas, joga 11, 10 fica fora, 5 nem vai para o jogo, então você precisa saber lidar com isso aí tudo também, manter todo mundo motivado, mas é um grande desafio aí e graças a Deus vem dando muito certo. Ô Danilo, você à frente do Pouso Alegre já fez história, né? Chegando a essa semifinal do Campeonato Mineiro. E depois desse último jogo na primeira fase, que marcou a classificação para as semifinais, teve uma cena bem interessante, comum até no futebol, mas que diz além das imagens, né? Que é aquela comemoração com um balde de água, de gelo ali em cima do treinador. Acabou chamando muito atenção e aquilo diz muito, né? Sobre o elenco fechado, né? Um time que abraça o seu treinador. Como é que é a sua relação com os jogadores do Pouso Alegre no dia a dia? Você é mais daquele cara que dá bronca, aquele que chama mais para uma conversa individual, enfim, como é que é o estilo Danilo no dia a dia, né? Fora dos dias de jogos, vamos dizer assim. Ah, com certeza, e é o meu jeito, né? Meu jeito mais tranquilão de lidar, né? Então isso aí não adianta, é mania, é jeito de cada um, então eu procuro tratar todo mundo da mesma forma, todo mundo igual, né? Mas eu sou um cara mais calmo assim, sei lidar mais na tranquilidade, mais na conversa, então é mais meu estilo. Danilo, você estava falando sobre gestão de elenco, a gente estava falando sobre gestão de elenco agora, você falou sobre gestão de grupo, quem entra, quem sai, quem vai ser relacionado, quem não vai ser relacionado. Queria saber um pouquinho sobre o teu desenvolvimento profissional mesmo enquanto treinador. Como é que você buscou esse conhecimento? Como é que é para você também lidar com essas nuances da própria gestão de pessoa, né? Porque lidar com a frustração do outro é complicado, tem muitas camadas dentro disso. É muito difícil, né? Mas é uma coisa que como eu joguei profissional durante 20 anos, né? Eu peguei vários treinadores, né? E cada um tem um jeito de lidar, cada um tem um jeito de lidar com o grupo. Então eu não fui diferente, eu procuro lembrar de todo treinador que eu peguei, as coisas que eu acho que é legal e o que eu procuro fazer, né? Eu acho que essa vivência no futebol aí dentro de campo ajuda muita gente aqui fora. Beleza. O Danilo, para a gente seguir aqui com o nosso
bate-papo, né? Você já enfrentou talentos muito jovens na base, né? Como foi o caso do próprio Endrick, que está agora aí no centro das atenções, aí vestindo a camisa do Lyon. Eu lembro até de uma decisão de brasileiro em 2022. Você era treinador do Sub-20 do Corinthians, quando o Palmeiras venceu por 1-0 com gol justamente do Endrick, na Neoquímica Arena, que acabou garantindo o título lá para a equipe palmeirense. Naquele momento, um jovem promissor ainda, o Endrick, hoje já uma realidade no futebol mundial. Já dava para perceber, ô Danilo, que o Endrick ia ser esse fenômeno todo? Ah, dava sim, né? Tinha o Estevão também, né? Naquele jogo, o Estevão também jogou. Verdade. Naquele jogo que a gente perdeu o gol com o gol do Endrick. Não, mas a gente sabe que teria muita qualidade, né? Eu acho que as categorias de base sempre fez muita diferença e ali era questão de tempo, né? Que é um jogador que tinha muito potencial e muita qualidade. Aproveitando para falar sobre potencial, sobre qualidade de jogadores, Danilo, eu queria entender contigo um pouquinho sobre uma posição, né? Muito se fala sobre o 10 clássico, que não tem mais tanto dentro nem do futebol brasileiro, nem do futebol mundial. Queria entender um pouco a tua postura, o que é que você acha sobre essa função dentro do time, se você busca resgatar essa figura de um jogador mais pensador, organizador, armador de jogadas, ou se você já pensa em um futebol mais moderno, esse futebol que a gente está vendo ser aplicado em vários lugares do mundo. Ah, eu gosto, né? Eu, como joguei ali, né? Não vejo que é muito importante para a equipe. Geralmente esse atleta ele não é um cara tão rápido, mas é um cara que segura a bola, que tem um bom passe, que tem uma boa finalização, tem uma boa visão de jogo. Eu acho que quando você não tem esse cara na sua equipe, você perde um pouco da qualidade, né? Fica um jogo muito corrido, de muita marcação, de muito atacando espaço, mas você perde na inteligência, na tabela. E então, quem tem esse jogador hoje, principalmente os treinadores aí, ajudam muito. Tá certo. O Danilo, você ganhou tudo como jogador, a gente já destacou isso aqui logo na nossa abertura, né? Especialmente aí vestindo as camisas de São Paulo e de Corinthians, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, campeão mundial. Você sente que o seu currículo como jogador, como atleta, faz os jogadores te respeitarem mais, ou isso acaba gerando até uma cobrança excessiva sobre você, né? Uma expectativa ainda maior pelo que o Danilo fez como jogador? E como que você lida Não, eu com acho que isso também, né? isso aí faz parte, né? Mas eu acho que a minha história no futebol já foi, ó, o que eu já joguei já ficou para trás. O que vai valer agora é o trabalho de hoje, né? É o que eu faço hoje, mas com certeza, eu acho que os atletas têm em mim uma esperança muito grande, além de eu ter jogado, né? Eu acho que isso é muito importante para o atleta, né? Você ser dirigido por uma pessoa que já estava ali dentro do campo, que sabe lidar com as coisas. Eu sei tudo que até brinco com eles às vezes, né? Quando começa o jogo, 5 minutos, eu já sei como que a gente tá, como que a gente vai fazer no jogo. Você já espera, ó, hoje o time tá bem, hoje não perdemos uma bola, o time tá antecipando, tá roubando todas as bolas. Então, quer dizer, no início a gente já vê isso pela vivência no futebol, mas é igual você falou aí, né? Eu acho que, e do meu lado também, graças a Deus, sempre fui um exemplo de atleta profissional, né? Eu acho que isso aí ajuda bastante. Lógico, a cobrança a gente sempre vai ter. Ô, Bárbara, me permita só pegar o gancho aqui nessa resposta do Danilo para fazer uma outra pergunta. Tem uma brincadeira, né? Uma resenha no mundo do futebol muito ligada ao Renato Portaluppi, né? O Renato Gaúcho, que foi outro ex-jogador também de muito sucesso, agora treinador de sucesso também. Ele costuma brincar muito com o DVD dele, né? Com as jogadas dele enquanto jogador. Você já mostrou seu DVD aí para a turma do Pouso Alegre? Quando a galera pisa na bola, você lembra, ó, não é assim não, deixa eu te mostrar aqui como é que faz. Não, às vezes não, meu DVD eu não mostrei não, mas às vezes eu sempre brinco com eles, né? Principalmente os jogadores ali de ataque, né? Eu sempre pego no pé deles. Ei, aquela bola lá não é bola de bater forte, aquela bola de se tirar do goleiro, a bola de curva na diagonal. Isso aí sempre eu brinco com eles e cobro, né? Porque coisa que eu fazia bastante e como tem muitos jogadores novos aqui, a gente procura sempre estar falando e ensinando eles. Danilo, falando um pouquinho sobre comissão técnica, sobre estrutura do pessoal que está junto contigo, eu queria entender da tua visão como jogador para hoje como treinador,
O que é que você acha que evoluiu também no trabalho dos treinadores, né? A quantidade de pessoas, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, só de analista de desempenho, tem equipes que tem um analista de mercado, tem analista de desempenho, aí tem treinador de goleiro. As ramificações são inúmeras hoje em dia. Eu queria entender como é que tu vê essa mudança pensando na própria evolução do futebol, um futebol mais analítico hoje em dia. Ah, eu acho que é importante. Hoje em dia você tem um analista, né, a gente tem um analista de desempenho, tem um fisiologista, né, que é muito importante. O analista de desempenho sempre está comigo ali nas eleições, nos vídeos, preparar material para a gente mostrar para os atletas, ver o vídeo pós-jogos, né, o que que a gente precisa melhorar, o que que a gente fez de bom. Então, o analista é muito importante para isso. E o fisiologista é a parte física, ele anda junto com o nosso preparador físico, o Walter, e é muito importante, né, para a gente saber volume de treino, desgaste, é, se precisa aumentar, se precisa diminuir, isso aí é uma coisa muito importante hoje em dia. Agora, Danilo, é claro que não tem tanto tempo assim, né, que você deixou a carreira como jogador, mas muito se fala, né, que hoje é uma nova geração, né, é um novo estilo, não só de jogadores, mas de pessoas, né, até por conta da tecnologia cada vez mais presente. Como é que você lida com isso com seus jogadores? Você é daquele que, no bom sentido, implica um pouquinho muito com o celular, com redes sociais e tal, ou tá tudo certo, o mundo hoje em dia é assim, enfim, como é que você lida com essas tecnologias e orienta esses jogadores, especialmente os mais novos, né, que ainda estão buscando seu espaço no cenário do futebol brasileiro? Ah, com certeza mudou muito, né, da minha época lá do início, quando eu comecei, se a gente for analisar para hoje, mudou tudo, né? Vou te dar um exemplo que às vezes o treino, às vezes tem jogadores que acabam o treino rápido, não fica não fica ali, nem bate um papo, não conversa com ninguém, já vai correndo pro vestiário para tomar banho, para ir pro celular, né? Infelizmente é a nova geração e a gente precisa adaptar com isso aí. Eu acho que não tem muito o que fazer, não. Tem hora que você cobra que não pode usar, mas enfim, infelizmente é coisa do dia a dia, não tem como você cortar isso. E pensando nesse ponto já de celular, de tudo isso, muitas vezes isso acontece também nos trabalhos de base, né? Danilo, você passou muito tempo na base do Corinthians, como você já trouxe aqui. Eu queria entender de você como é, quais os aspectos que você acha que precisa existir para um projeto de base ele realmente ser um projeto vitorioso, para ele ser um projeto efetivo. Ah, quais são os elementos, se tem que ter muito scout, se tem que ter muito analista, o que é que existe fora do campo ali para que a gente consiga realmente ter mais talentos no futebol brasileiro. Não, isso é importante. Eu acho que base, hoje em dia a maioria das categorias de base já tem isso aí, né? Tem um analista para cada categoria. Que é igual eu falei, isso aí é muito importante, ainda mais para captar jogadores também, eles ajudam muito, né? Mas hoje em dia, até nas categorias mais baixas, tem isso aí. Tem um analista, tem às vezes tem um fisiologista geral do clube para todas as categorias, então isso aí já vem Deus lá de baixo. Legal. Danilo, ainda fazendo esse contraponto, né, de base com profissional, você teve essa experiência também num grande clube como treinador da base. Agora eu queria que você falasse dessa transição, né, da base para o profissional, que a gente sabe que é um abismo muito grande, né? A grande maioria dos atletas, infelizmente, né, chegam ali no sub-20 e acabam não conseguindo se firmar ali como jogadores profissionais. Então, o que que essa vivência sua, como ex-jogador, como treinador que já passou também pela base, está agora no futebol profissional, o que que você carrega, o que que você traz para o dia a dia no profissional? Como é que é a base também no Pouso Alegre, você dá algumas sugestões também, dicas ali de mudança para melhoria do cenário, do trabalho com esses garotos, enfim. Não, acho que foi importante. Eu optei por isso, né, de começar lá por baixo mesmo. Foi uma opção minha, de, pô, vou começar na base, porque a gente sabe que se eu jogar uma coisa, ser treinador é outra, né? Mesmo que a gente faz os cursos ali e tal, mas é totalmente diferente. Então, eu optei por isso. Eu fiquei um ano sub-23 e 2 anos e meio no sub-20 do Corinthians. Então, foi um período que a gente revelou muitos jogadores. E é importante também que eu fui vice-campeão paulista,
vice-campeão brasileiro e campeão da Copinha, né? Então, quer dizer, além da gente revelar os atletas, como a gente fez um trabalho excepcional no Corinthians ali, ainda fomos campeões ainda. Danilo, aproveitando que você estava falando sobre base, sobre o seu momento na base, como é lidar com jogadores que não conseguem passar? Porque você trouxe o ponto aí de que conseguiu revelar grandes jogadores e tudo mais, mas aqueles jogadores que não sobem para o profissional, existe algum trabalho específico da equipe que está trabalhando na base para esses garotos, algum tipo de estímulo para tentar em outro lugar, um tipo de estímulo para estudos, ou até um estímulo de sentar e dizer, olha, eu sei que não deu certo agora. Como é esse movimento de vocês? Não, isso é normal no futebol, aí vai chegando, vai subindo de categoria, né? Geralmente a maioria dos atletas vem lá do sub-13, sub-14 do clube. Tem muitos que vão e muitos que chegam lá em cima e não dá, não segue carreira, né? Isso aí é normal no futebol. Acho que qualquer profissão é assim, só que no futebol é muito, né? Porque a expectativa gerada é muito grande. E às vezes tem atleta que tem muita qualidade, não tem oportunidade profissional, e o cara e o outro que não tem, mas é muito esforçado, acabou aparecendo uma brecha, uma oportunidade, alguém gostou dele ali, ele acabou indo, entendeu? O futebol tem muito disso também. Entendi. Ô Danilo, pegando como base, né, tudo aquilo que você conquistou como jogador, um multicampeão, repito, né, ídolo de São Paulo, de Corinthians, enfim. Hoje o Danilo treinador, com a experiência que você tem como ex-atleta, a experiência que você tem de vida também, sua vivência ao longo de todos esses anos, o que o técnico Danilo diria pro menino Danilo, aquele que começou lá no Goiás anos atrás, hoje você observando como você começou, aquilo que você evoluiu ou talvez deixou de evoluir ou demorou um pouquinho mais a evoluir, enfim. O que o técnico Danilo diria para o garoto Danilo que estava começando lá no Goiás? Ai, não, eu tenho que agradecer muito, né? Porque eu tinha 16 anos, foi até, eu já tinha feito teste no Cruzeiro, no passeio, no Atlético também não tinha passado, com 13 anos. E esse torneio lá em São Gotardo, eu jogando pro time do Esparta. Então, eu tinha 16 anos e acabei me destacando nesse torneio e indo para o Goiás. Primeiro fui para o Atlético Mineiro, fiquei uns 15 dias, depois fui para o Goiás. Então, quer dizer, fiquei 2 anos lá, com 19 anos eu já estava no profissional. Então, para mim foi muito rápido, né? Adaptação, eu cheguei lá já em outubro de 96, em janeiro de 99, que após a Copinha, eu já acabei já assinando profissional, já subindo, já começando a jogar. 2000 já virei titular do Goiás, do Campeonato Goiano. Então, para mim, foi muito rápido, né? Hoje eu vejo que a saída minha para Goiânia lá e tudo que eu fiz ali foi de suma importância, né? Porque as coisas aconteceram muito rápido para mim, graças a Deus. Legal. E pensando em acontecimentos rápidos, Danilo, você já está fazendo história como treinador, né? Você disse que quando estava ali na base também sonhava em treinar profissional. Você sonha em treinar algum clube grande da Série A? É o sonho de todo mundo, né? A gente sabe que futebol é também a mesma coisa, acontece também muito rápido, né? Pode ver no Pouso Alegre, a gente assumimos aqui, graças a Deus fizemos uma grande campanha. E futebol é oportunidade, né? Oportunidade, trabalho. Eu acho que nosso trabalho aqui está sendo muito bem feito, não? Eu acho que do geral mesmo, principalmente o clube ofereceu para a gente, o que a gente fez aqui, então está dando muito certo. Mas é igual você fala, futebol. É muito dinâmico. Um dia você está aqui, um dia você está ali, e é oportunidade. Então você tem que ter muita calma e esperar, fé em Deus que, quem sabe, um dia a gente pode ter uma oportunidade. Agora, Danilo, em questão de projeto de carreira, né? Aquilo que você imagina aí da sua vivência como treinador, há pouco você citou, né? Que fez questão de começar na categoria de base para ir passo a passo evoluindo como um treinador. Óbvio, né? Tem o sonho de treinar um grande clube, mas você faz alguma projeção de em quanto tempo você pretende estar num grande clube do futebol brasileiro? Você pensa também, de repente, em subindo degrau a degrau, de repente pegar uma Série C, pegar uma Série B, ou se de repente esse ano, por exemplo, pintar uma oportunidade de treinar um clube de Série A, você já se sente preparado, vai encarar, enfim, como é que você projeta essa sua carreira aí agora como treinador?
Ah, a gente tem que vivenciar o hoje, né? Hoje ou amanhã. É, igual eu te falei, a gente não sabe no dia da manhã. Hoje, graças a Deus, fizemos uma grande campanha aqui, então. Mas também daqui a pouco, né? Daqui a pouco aparece alguma coisa, uma oportunidade, a gente tem que estar sempre preparado. Futebol, as coisas acontecem muito rápido, né? Então, assim, ter os pés no chão, humildade, continuar trabalhando e daqui a pouco é igual você fala, daqui a pouco aparece uma oportunidade aí, independente de qual série que for, o importante é você fazer um bom trabalho. Danilo, e pensando nos bastidores de vocês aí no Pouso Alegre, você sente falta ali de um rachão com os jogadores ou o teu joelho está agradecendo porque você está na lateral do campo? Não, não, tranquilo, eu participo, a gente faz, eu participo, graças a Deus eu não tenho nada não, tô muito bem. Olha aí, coisa boa. Legal. O Danilo, a gente falou há pouco, né, da sua relação com o Tite, né, até por já ter enfrentado ele duas vezes, indo para o terceiro duelo nesse campeonato mineiro. Agora, além do Tite, você trabalhou com outros grandes nomes, né, grandes treinadores da história do futebol do Brasil, como Muricy Ramalho, Paulo Autuori, entre outros. Se você pudesse, no bom sentido, roubar uma característica positiva de cada um desses para montar o Danilo treinador ideal, o que você pegaria de cada um desses comandantes que te marcaram enquanto jogador na sua carreira? Ah, não, é difícil a gente falar disso, porque, igual eu te falei, é jeito, né? Cada um tem um jeito de lidar, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu peguei vários treinadores, então é difícil falar assim, ah, vou pegar isso aqui disso, aqui daquilo, eu pego. Eu acho que eu tenho uma visão de todos os treinadores e tenho uma visão do futebol, que eu acho que é legal, de um, de outro, e que eu acho que não é legal. Aí cada um faz o que quer, né? E usa o que achar certo, né? Então eu procuro fazer isso, mas mais do meu jeito mesmo. E pensando no teu jeito, Danilo, se você pudesse escolher o momento marcante na tua história dentro do futebol, qual seria? Ah, é difícil falar, né? Graças a Deus, por onde eu passei, eu fui campeão, né? Tem história. Eu queria falar assim, ah, esse título aqui, aquele ali. Então é difícil a gente falar, né? Mas eu vou citar um que eu acho que foi o gol que eu fiz contra o Santos na semifinal da Libertadores. Foi o gol que levou o Corinthians à primeira final da história do clube. O clube de cento e poucos anos, nunca tinha ido numa final. Tantos jogadores passaram, então quer dizer, e aí foi com um gol meu que o clube foi para a primeira final. Então, isso aí é uma história que ficou marcante para sempre para mim. O Danilo, voltando ainda ao Danilo jogador, né? A gente citou aqui os títulos importantes que você conquistou, né? Brasileiro, Libertadores, Mundial, Recopa, enfim. Além desses títulos, que, claro, importantíssimos demais para sua carreira, eu acho que você deve ter um carinho especial por um feito que você conseguiu como jogador, que é ter sido ídolo de duas torcidas rivais, e muito rivais, né? São Paulo e Corinthians. Outros jogadores, às vezes, conquistam uma certa identificação por um clube, quando vão defender esse outro rival, às vezes não tem nem aceitação, não conseguem nem desenvolver um futebol, e você conseguiu desenvolver muito bem, sendo ídolo, sendo camisa 10, conquistando títulos, enfim, pouquíssimos jogadores, não só no Brasil, mas no mundo, conseguem isso, né, de serem ídolos por dois times rivais dentro do mesmo país. Agora, qual que é o segredo, então, Danilo, para ser tão respeitado por torcedores de São Paulo, de Corinthians, torcidas tão apaixonadas, tão opostas, né? Existe alguma dessas passagens aí que você guarda com carinho especial? E se puder citar também como foi o começo, assim, né? Logo chegando como um ídolo do rival, como é que você lidou com essa desconfiança inicial do torcedor? Não, isso é normal, né? Você sai de um time, com certeza você, que nem eu era ídolo no São Paulo, né? Tem uma história muito linda lá, ganhei tudo lá no São Paulo. E você chega no rival, né? Lógico que no início fica um pouco daquela desconfiança, mas eu acho que você ganha isso aí em rendimento, né? É em rendimento, é jogando, é mostrando dentro de campo. Então, eu sempre respeitei todos os clubes, né? Nunca desrespeitei nenhuma torcida, nunca falei nada. Eu acho que isso aí também ajuda muito, né? E a partir desse momento é rendimento. É rendimento, jogar bem, isso aí você vai conquistando o torcedor aos poucos.
Danilo, você hoje já lidou com muitos jogadores de base, hoje está lidando com jogadores do profissional. Se você pudesse comentar com a gente um conselho que você, diante da tua experiência, tanto como treinador como jogador, você gostaria que todos os jogadores que estão chegando agora, que estão em atividade, soubessem. Qual seria esse conselho? Qual seria uma frase que você repete muito para eles? Ou até uma dica, assim, de olha, vai por esse caminho, não vai por esse. Não, eu acho que o principal do futebol é foco, né? Foco. Eu cito muito para meus atletas que futebol hoje em dia não tem espaço mais para quem não gosta de treinar, para quem é preguiçoso, né? Porque são muitos jogos e se você não treina, chega no jogo, você não tá bem, você não vai jogar bem, não adianta, mais no futebol hoje em dia, que é muito corrido, muita dinâmica, e aí é quarta e sábado, por exemplo. Imagina nós aqui no Mineiro, quarta e sábado, e com viagens ainda de 10 horas de ônibus, 8 horas de ônibus. Então chega uma hora, se você não descansa, se você não alimenta bem, se você não está preparado, você não vai conseguir render. Tá certo. Ô, Danilo, pra gente fechar, vou fazer um ping-pong rapidinho aqui com você. Perguntas curtinhas, respostas curtinhas também. Um estádio que te dava arrepios enquanto jogador. Pacaembu. O marcador mais chato que você já enfrentou. Ixi, Maria, hein, tem vários. Deixa eu lembrar de algum aqui. Foi o Mineiro, na época que estava no São Caetano. Boa. Melhor parceiro de ataque que você serviu. Luizão, Agora, um gol. O do Mundial contra o Al-Ahly em 2012 ou da semi da Libertadores contra o Santos? da SEMI contra o Santos. E agora, em uma palavra só, o Pouso Alegre em 2026 é? Completa aí a frase pra gente. Vitorioso. Legal, legal demais. Já fazendo história aí sob o comando do Danilo. Bárbara Nunes, tempo passa voando aqui quando a gente conversa com uma personalidade do futebol, um ex-jogador queridíssimo aí por várias torcidas, deu muitas alegrias aí para vários torcedores Brasil afora. Danilo foi nosso convidado de hoje, Bárbara Nunes. Tem mais alguma ou só quer se despedir do professor Danilo? Eu quero agradecer a Danilo, né? Antes de tudo, parabenizar por tudo que você já fez como jogador e está fazendo agora como treinador, o que você está fazendo no Pouso Alegre, e agradecer também por tirar um pouquinho do teu tempo para conversar aqui com a Sportnet. Ah, bom demais. Eu que agradeço. Bate-papo legal, muito importante aí. Eu que agradeço a participação. Valeu, Danilo. Obrigado demais também. Agradeço aqui a sua disponibilidade, né, para nos atender nessa semana complicada, decisiva aí para vocês, você tirando esse tempinho aqui para gentilmente nos atender. Sucesso para você, que você consiga conquistar aí todos os seus objetivos e seja tão vitorioso como treinador, como foi como jogador também. Obrigado, um abraço para você. Valeu, eu que agradeço a participação. Obrigado. Bom, então é isso. Recebemos no centro do jogo dessa semana o Danilo, ex-jogador, ídolo de São Paulo, de Corinthians, um grande camisa 10, né, da história do futebol brasileiro. Legal demais bater esse papo com ele. Obrigado a você também que esteve com a gente aí na audiência, curtindo e acompanhando mais um episódio, mais uma semana de entrevistas aqui no centro do jogo. Sigam ligados aqui na tela da Sportnet e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.